Bom, sejam muito bem-vindos. Esse momento aqui ele vai ser um momento diferente, porque no final a gente vai fazer uma prática de meditação simples para tentar colocar em prática, tentar fazer você fazer palpável o que eu vou explicar teoricamente aqui. Tirar muito. É importante tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que meditação é esvaziar a mente. Que eu tenho que tentar controlar a minha mente, que eu tenho que tentar esvaziar a minha mente. E, em verdade, a meditação ela não começa com isso, nenhum trabalho mágico começa com isso, nenhum estudo esotérico com relação ao autoconhecimento vai falar para você esvaziar a sua mente, certo? Então essa aula aqui ela tem como base isso, principalmente pelos relatos que eu vi no grupo de estudos. Algumas poucas pessoas também chamaram no privado, eu vi que existe uma... Não é comum, né, aqui no Ocidente, a gente ter esse tipo de esclarecimento que eu vou tentar passar para vocês agora. Então, sendo direto ao ponto, eu vou perguntar assim, ó. Se você parar por um instante, quando você olha para dentro da sua cabeça, o que você percebe? Muito provavelmente vai ser um fluxo, né, incessante. É um trânsito de pensamentos, memórias, preocupações, planos para o futuro, ecos do passado. É um barulho constante. Sua mãe, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos, todos eles vivem e eles falam dentro da sua mente. Seus deuses, suas crenças, seus demônios pessoais, eles travam batalhas dentro da sua mente. É um verdadeiro caos, né? Então, para representar esse caos, eu vou fazer uma linha contínua completamente sem controle. A gente pode chamar isso aqui de trânsito da mente, né? Vamos fazer um paralelo aqui da nossa mente com literalmente o trânsito. Um engarrafamento de ideias, de emoções, que nunca parece ter fim. Parece aqueles trânsitos da Índia, aqueles cruzamentos nas cidades, nas capitais indianas, que é uma loucura, né? Então, assim, a maioria de nós vive aqui no meio desse engarrafamento aqui, 24 horas por dia. E agora eu vou direcionar um pouco essa alegoria para os pensamentos de um sábio, que ele tentou traduzir esses ensinamentos para o Ocidente, chamado Mo-Oji. Quem quiser pesquisar mais sobre ele, se inscreve assim, ó, Mo-Oji. Ele tem palestras, livros, muito interessante. Bem simplista, não de uma maneira pejorativa, a maneira como ele aborda tudo isso. Mas assim, sigamos, né? O que a gente faz no meio desse caos aqui? A gente instintivamente, a gente assume um papel. A gente quer ser um guarda de trânsito. Nós apitamos, a gente gesticula, tenta controlar o fluxo. A gente diz, olha, esse pensamento de raiva aqui não, vai para lá. E não funciona muito bem. Esse pensamento de ansiedade aqui, ó, sai daqui, pensamento de ansiedade. Eu não quero você aqui. Não, mas aqui tem um pensamento de paz. Não, beleza, esse aqui pode passar. Por favor, inclusive, ó, fica mais um pouquinho aí. Então a gente meio que se torna gerente desse caos. A gente luta para organizar essas pistas, os fluxos desse trânsito, para limpar a calçada, para limpar o asfalto, para multar os pensamentos ruins, dar passagem aos pensamentos bons. E qual que é o resultado disso? Como relatado pela maioria das pessoas que falam que não conseguem meditar, é exaustão e frustração. Por quê? Porque esse trânsito, esse caos, ele nunca obedece por muito tempo. Quiçá se você conseguir controlar realmente. Então, tentar controlar a mente é o trabalho mais cansativo e inútil que existe. Se você virou em algum momento dentro de você, e eu não estou criticando você, mas se você falou assim, vou meditar, e através da meditação eu vou controlar a minha mente. Cara, esquece, isso que você está fazendo é extremamente cansativo e é extremamente inútil, certo? E assim, o pior, quando a gente se torna o guarda desse caos aqui, a gente se torna parte dele. A gente se identifica completamente com o trânsito, acreditando que a gente é esse caos. Isso gera uma sensação profunda
e ela pode ser equiparada a algo meio claustrofóbico, pelo menos eu relato isso através das minhas análises e experiências que eu tive com meditação. Então a gente sente que está preso dentro da nossa própria cabeça, espremido por essas circunstâncias internas e internas, e assim, é muito difícil saber lidar com esse tipo de coisa sem você começar a ficar meio biruta, porque eu lembro que eu tinha essa sensação de querer fuga, de tipo, eu cheguei a pensar muitos anos atrás no sentido de tipo assim, isso aqui é uma prisão, a matéria é uma prisão, isso aqui é uma grande loucura, eu não mereço estar aqui, eu não mereço, era uma coisa egóica, narcisista, era uma loucura, eu não entendi isso aqui como uma experiência, como algo a ser experienciado e que tem um propósito, porque eu comecei a me deslocar, enfim. O que eu quero dizer? Eu quero convidar vocês hoje para uma mudança radical de posição. A proposta, ela é abandonar esse posto de guarda de trânsito, é pedir demissão para desse emprego aí. Então assim, o que você tem que fazer? Nada. E isso incomoda muita gente porque as pessoas elas começam a ter contato com trabalhos mágicos e com ordens esotéricas, escolas iniciáticas, e elas querem coisas mirabolantes, rituais nefastos e mágicos, cheios de detalhes. E essas coisas realmente existem, realmente têm um certo fundo de verdade. Mas em verdade, as regras estipuladas pelo grande arquiteto do universo para que nós trabalhemos na realidade, elas são simples, fáceis. Elas só são difíceis de ser colocadas em prática. Então, quando eu falo para você não fazer nada, absolutamente nada, é só você entender que você tem que apenas observar esse caos. Deixe esse caos acontecer. Tá, mas eu já faço. Não, você não faz. Você está no meio desse caos. Você é o guarda de trânsito no meio da rua. Deixa de ser ele. O convite que eu estou fazendo é para que você se sente num lugar calmo e, em vez de estar no meio de toda essa cena, se imagine lá em cima, observando ela. Vou até desenhar um olho aqui, ó, para facilitar. Aqui é um observador. Observe esse caos de fora. O que eu quero dizer com isso? Observe esse fluxo. Observe essas coisas que estão dentro de você. Não se identifique, não seja o guarda de trânsito. Essa posição aqui, mais pra frente, ela vai ter... essa posição que eu digo é essa aqui, é de observador. Ela é a posição da testemunha, é uma testemunha que ela só vê. Ela não vai julgar os carros que estão ali, ela não vai julgar os trânsitos. Se acontecer um acidente, ela não vai agir. Um caminhão barulhento, e eu estou fazendo um paralelo com a sua mente, acredito que vocês estejam entendendo que cada veículo, cada acontecimento são pensamentos, emoções que estão sendo direcionadas não pela sua vontade dentro da sua cabeça. Então, cada coisa que está acontecendo dentro da sua cabeça vai tentar mudar e tirar você desse caminho aqui. Mas assim, se coloque como essa testemunha e veja o que está acontecendo nesse caos. Não se envolva. É como um homem numa estação de trem, vendo o trem passar, não interagindo com esse trem, não entrando nesse trem. Uma pessoa deitada na grama olhando para o céu, observando nuvens. Não se misture com as nuvens. Apenas observe essas nuvens. Apenas observe o trânsito, observe os pensamentos, observe o que está acontecendo dentro de você. E aí começam os obstáculos desse primeiro contato com a meditação. Perdão, dei uma encostadinha na câmera aqui. Mas assim, você vai perceber que sem querer, eventualmente, você vai sair desse estado de observador e você vai voltar para esse caos aqui, para esse trânsito. E você já vai estar no meio da rua de novo, dançando com seus pensamentos, interagindo com eles como se você fosse uno com eles. Discutindo, né, com o motorista, brigando com um pensamento ruim, tentando empurrar um carro, esquecendo até da prática que você está fazendo. E isso é inevitável. Nós nos envolvemos. É natural. Porém, aqui vem a parte da instrução que provavelmente ela é a mais importante dessa instrução. Quando você perceber que você estava aqui e de repente isso aqui some, você volta a ser o guarda de trânsito aqui no meio desse caos, ou até participar desse caos, quando você perceber que você se envolve, não lamente. Você não perdeu um jogo, entre aspas. A própria percepção de que você se envolveu já é o despertar e o amadurecimento de permanecer nesse estado de consciência.
Então, nesse momento, quando você se perceber que está integrado nesse caos, com gentileza, você vai virar uma chave. Não fica lá se lamentando, ai meu Deus do céu, o professor Irã falou que eu não podia me atrelar aos meus pensamentos e à minha mente, e aqui eu tô dançando com eles novamente. Não faça isso, pô, não faça isso. Não se culpe. Com gentileza, você vai virar uma chave e você vai voltar para a posição de observador. Seja por 2 segundos, seja por 5 segundos, seja por 10 minutos, seja por 10 horas. Volte a ser o observador. Quantas vezes forem necessárias. 1000 vezes por dia, se for preciso. Eu gosto muito de um yogi chamado Guilherme Romano, que ele vem traduzindo de uma forma muito interessante a cultura do Oriente para o Ocidente, principalmente com relação a Kriya Yoga. E ele fala, ele aprendeu e ele repassa que a evolução espiritual é formada por 3 Ds. 3 Ds, 3 letras Ds. 1, 2, 3. Dói, demora e dá trabalho. Os 3 Ds. Então, esse exercício de se colocar como um observador, ele demora, ele dói e ele dá trabalho. Como eu disse, 1000 vezes por dia, se for preciso. É um trabalho árduo. Mas assim, o que a gente acontece? O que a gente acontece? Não, o que acontece quando a gente pratica, né, esse retorno gentil dessa saída do caos para ser o observador? O que acontece quando a gente se demite desse cargo de controlador? Eu queria muito que vocês experienciassem isso por conta própria, mas eu preciso dar um norte, dar uma bússola para vocês aqui. Servir como uma bússola. Então, assim, a minha experiência pessoal é de que essa claustrofobia do mundo, esses pensamentos que tentam esmagar a gente a todo momento, primeiro que eles começam a se dissolver. E quando eu digo se dissolver, não é desaparecer, é se dissolver. Você começa a se enxergar como algo fora daquilo, você não se identifica mais com a sua raiva, com os seus prazeres, com os seus desejos. E resta apenas como que eu posso dizer, uma espécie de calma, sabe? Uma paz. Ela tem uma qualidade especial, porque ela não vai precisar de validação de ninguém. Ninguém vai precisar me dizer, e ninguém precisou me dizer que era uma coisa sagrada, que era uma coisa boa, que era uma coisa superior. Um pastor não precisou me falar isso, um padre, um guru, um ocultista, um mestre, ninguém precisou me mostrar isso. E eu percebi, e eu tenho convicção de que o que eu senti era uma experiência íntima, auto-evidente e sagrada. Eu só sabia, pô. Eu só sabia. Então aquele mar, aquele terremoto, aquele trânsito da minha mente aos poucos foi se acalmando. E eu acredito que eu seja uma boa testemunha em prol da meditação nesses modos que eu tô falando, porque eu tenho TDAH forte. Eu ia fritar ovo, cara, eu quebrava o ovo dentro do lixo, jogava a casca do ovo dentro da frigideira. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida, eu extremamente desorganizado com relação à minha casa, itens dentro da minha casa, era uma zona. E quando eu comecei a exercitar isso, aos poucos tudo isso foi se diluindo. Então você descobre que você não é esse trânsito, você não é esse caos. E em algum momento, isso é um direcionamento para quem já está mais avançado, você também vai perceber que você não é nem mesmo apenas essa testemunha, né, que observa. Você é um espaço silencioso ali, no qual tanto o trânsito quanto essa testemunha aparece. Você é o dito consciência, né? É como se tudo isso estivesse acontecendo entre as nuvens e você fosse o céu. Eu acho que não consigo, eu não tenho capacidade de exprimir melhor essa sensação do que isso que eu tentei exemplificar. Então, assim, nessa calma, nesse espaço silencioso, que assim, mesmo por um segundo, que você vai ter a percepção direta de que ali, dentro de você, habita a presença de Deus. Não é um conceito, não é um livro que está escrevendo para você e está te descrevendo o que é. É só uma paz, que ela é viva, que ela é inteligente e ela está dentro de você.
Minhas palavras, elas só podem apontar, entendeu? Então eu vou agora para a parte prática, para vocês experimentarem não esse êxtase ou algo do tipo, e talvez alguns até alcancem, mas é uma coisa rápida para vocês terem um direcionamento para fazer as práticas sozinhas. Então, vai durar aqui em média de 3 a 5 minutos, mas assim, ó, larga tudo que você está fazendo agora, fecha seus olhos, senta em algum lugar, né? Deixem essa folha aqui de lado, deixe esse vídeo aqui de lado. E se você se sentir confortável, feche seus olhos suavemente. Se você não se sentir confortável, só repouse o seu olhar no chão, né, num ponto fixo no chão, relaxado, ou na parede à sua frente. E não tem nada a se fazer. Nada. Respire fundo, fique tranquilo. Note os sons ao seu redor, o som da minha voz, outros sons. Deixa que eles passem por você sem resistência. E note esse trânsito da sua mente. Podem ter pensamentos, planos, memórias. Deixa eles irem e virem. Não tenta parar, nem segurar. Eles são como os carros na rua, eles não são você. Volte a entender os sons ao seu redor, o som da minha voz, outros sons. Deixa que eles também passem por você, sem resistência. Respire fundo. Apenas assista, seja o observador. Perceba tudo que está acontecendo. Agora, faça uma pergunta silenciosa para você mesmo. Quem é que está percebendo tudo isso? Quem percebe os pensamentos? Quem percebe os sons? Quem percebe as sensações no corpo? Quem? Respire fundo, continue observando. Quem é que percebe os seus pensamentos? Quem percebe os sons? Quem que percebe essas sensações no corpo? Não procura uma resposta com a sua mente. Só relaxe nessa sensação de você ser esse perceptor, aquele que percebe. Repare que existe um pequeno espaço silencioso. Ele pode durar uma fração de segundo, mas ele existe. E é nele que você fica ciente onde tudo isso acontece. Você não é o trânsito, você é o silêncio que observa esse trânsito. Você não é a nuvem, você é o céu. Descansa aí. Descansa. Como se você fosse um céu vasto e pacífico com várias nuvens passando. Fica um momento aí. Agora, muito gentilmente, sem pressa, começa a trazer a sua atenção de volta
para a sensação do seu corpo, para a sua respiração, para a sua pele tocando a sua roupa, para o seu pé que está tocando no chão agora, ou está em um calçado ou em um chinelo. Mexa suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés. E quando você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos, trazendo essa sensação de espaço e calma com você. Isso, senhores, é a prática. É o básico. Simplesmente, quando você perceber que está em meio ao caos, retorne à testemunha. Retorne àquilo que você realmente é. Isso que você experienciou pode ter sido só uma centelha do que realmente vai ser a experiência de meditação para você a partir de agora. A meditação é uma coisa que muda a gente profundamente. Porque aos poucos você vai reparar que nesse trânsito, por exemplo, quando você se pegar em um momento de raiva durante o seu dia, em um momento de ódio, de ciúme, se coloque como observador. Você vai perceber que aquela raiva, ela está nesse trânsito aqui, e você não é ela. Logo, você não vai dar voz para ela. E aos poucos você vai começar a identificar outros vícios, outras coisas a serem lapidadas dentro de você. Mas o principal é isso, se coloque como observador. Essa é a primeira ferramenta para a gente continuar a estudar de maneira eficaz, para que futuramente até as práticas mágicas sejam mais eficientes. Existem práticas mágicas que exigem uma certa concentração, que exigem que você fique alguns minutos nesse estado, direcionando com a sua vontade o que acontece aqui. Mas aqui, não aqui. Então, antes de pensar no ocultismo em si, na magia em si, foca em observar o que tem dentro de você. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua presença. Se você também praticou, gostou, espero que continue. Se tiver alguma dica também, ou algo relevante a dizer, ou até críticas, pode comentar. A gente também tem um grupo de estudo, se você quiser participar, só ler na descrição, tem tudo certinho aí. Outros buscadores estão se juntando, aos poucos isso aqui está crescendo. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês e a atenção de cada um. Muito obrigado e até a próxima.